Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, eu me coloco diante da Tua presença nesse instante, agradecido por mais esse dia de vida e pela oportunidade ao Senhor de estar aqui com esses irmãos, prontos a estarmos aí iniciando este devocional nesta manhã. Queremos apresentar diante de Ti, ó Pai querido e santo, essas eleições que estarão acontecendo nas diversas prefeituras aqui no Brasil, que o Senhor possa iluminar, ó Pai querido e santo, cada eleitor, ó meu Pai. Nós sabemos, ó Pai, que muitas vezes nós confiamos que vamos votar e eles farão um bom trabalho, mas infelizmente o poder a gente sabe que corrompe e muitas pessoas entram ali com uma intenção e o sistema não os deixa trabalhar. Mas no nome do Senhor Jesus, nós queremos apresentar, Senhor, diante de Ti, Senhor amado, essa eleição, esses candidatos, e que no nome do Teu Filho Jesus, ó Pai querido e santo, que a nossa oração, Senhor, possa penetrar nestes lugares, ó Senhor amado, pelo poder da oração, Senhor, o melhor suceda para cada cidade, é isso, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor possa estar visitando, Senhor amado, cada, Senhor eleitor, cada candidato, cada cidade, Pai, e que toda ação de Satanás caia por terra no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Pai, visitar, ó Senhor amado, o nosso país, que o Senhor possa visitar, ó Pai querido santo, os países aí do mundo, Senhor. Nós sabemos que a tua palavra nos diz que quando houverem guerras, rumores de guerras, quando houver escândalos por todas as partes, ó Senhor amado, que a fé de muitos esfriaria nos últimos tempos, e nós temos visto, Senhor, esses sinais acontecendo, Senhor. Nós sabemos que no decorrer da história muitas guerras houveram, Senhor, muitos sinais se manifestaram também, mas nós vemos aí, Senhor amado, cada vez mais, Senhor, esses sinais se manifestando, não só a tecnologia, não só as guerras, não só os rumores de guerra, Senhor, mas a moral, Senhor, tem se esvaído também. E nós pedimos a Ti para que o Senhor possa dar sabedoria, Senhor amado, para cada membro, Senhor amado, do Teu corpo, para cada cristão, ó Pai, para que nós estejamos apegados a Ti, Senhor, nesses dias maus, que nós possamos estarmos sendo intercessores, sim, Senhor amado, fiados no poder do Teu Espírito Santo, no poder da Tua palavra, confiados que o Senhor tem o melhor para nós, ó Pai, embora esses dias sejam realmente maus. Ó Deus, nós sabemos, Senhor amado, que a tendência, Senhor, infelizmente, não é que as coisas melhorem, mas que o Senhor possa cuidar, ó Pai querido, da tua igreja, que o Senhor possa cuidar dos teus filhos, que o Senhor possa cuidar daqueles que ainda hão de se salvar e ser acrescidos, Senhor amado, ao teu corpo e ao teu reino. Ó Deus, em nome de Jesus, que toda ação, Senhor amado, do inimigo caia por terra no nome do teu filho Jesus. Que nós não venhamos a nos calarmos, ó Senhor, frente a essas dificuldades, que nós possamos estarmos sim preocupados com aqueles que ainda hão de se salvar, com aqueles que ainda hão de ser acrescentados ao Senhor, à tua igreja. Visita nossas famílias, Senhor. Visita nossos filhos, nossas esposas, nossos irmãos, nossos pais. Visita, Senhor amado, todos, ó Deus. Toma, Senhor amado, nas tuas mãos também. E que nós possamos estarmos firmes aqui no estudo da tua palavra, na meditação da tua palavra. Abençoa cada um de nós aqui nesta manhã, ó Deus. Aqueles que não puderem acessar, que não puderem entrar, ó Deus, que o Senhor possa também, Senhor, ser com esses, pelo poder do teu Espírito Santo e pelo teu amor, ó Pai. Do nome do teu filho Jesus, eu peço, ilumina aqui a nossa mente, dai-nos sabedoria, Senhor, dai-nos prudência, Pai, dai-nos inteligência, e que nós possamos seguirmos aqui, ó Pai, através do teu favor e da tua misericórdia. Visita, Senhor, cada lar aí representado, ó Pai, nesta manhã, que toda contenda, toda confusão, Senhor amado, caia por terra, que haja prosperidade na vida dos teus filhos, ó meu Deus, que o Senhor possa realizar o desejo, Senhor amado, que eles têm aí, Senhor amado, que só o Senhor conhece, as necessidades de cada um, ó Pai, porque muitas vezes nós nos apresentamos aqui de uma forma, mas nós não expressamos na real as nossas necessidades, mas o Senhor as conhece. E no nome de Jesus, eu peço, Pai, abençoa o teu povo, abençoa nós mesmos, se conosco, no nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre, a Deus. Amém e amém. Amém, Amém. queridos? Amém. Paz. Glória a Deus. Bora lá. Eu Bom vou dia, pedir para seu o Jean Joaquim. ler Oi, aí tô para a gente, ouvindo, pode falar. a partir do capítulo, do versículo 1 até o versículo 4, e para o Mário ler aí a partir do verso 5 até o verso 8 aí para a gente, por favor. Já pode iniciar? Irmãos, Pode iniciar. Amém. é Wellington? A, É a o paz do James. nome que abençoe, né? Um pouquinho atrasado, Quem mas é que... consegui. O James, lê aí do 1 ao 4 e o Tá. Mário do 5 ao 8.
Ok, ok. Exortações práticas. Auxílio mútuo. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajude a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Amém. Nesse momento, vamos ficar até aqui esse versículo, queridos, e eu gostaria de apresentar aqui, contextualizar, né? A gente tem falado a respeito da carta aos Gálatas, né? Tem aprendido bastante aí, tem relembrado algumas coisas, né? Mas, normalmente, Paulo ele está falando aqui com respeito aos que têm atrapalhado o trabalho dele, né? Os judaizantes têm falado a respeito dos Gálatas, ele fica surpreso deles se desviarem tão rapidamente da palavra de Deus, né? E ele tem falado a respeito do versículo 5, 22, né? Capítulo 5, verso 22, ele falando ali a respeito das obras da carne e das obras do Espírito, em como o cristão deve andar. E aqui nesse final da carta, né? Ele começa a falar agora a respeito da igreja como um todo, né? Como a igreja deve proceder com respeito àqueles que se afastaram, porque se muitas pessoas estavam ouvindo outra voz, né, outros judeus, outros que se diziam profetas, e estavam ali tirando as pessoas do foco, né, da palavra pregada por Paulo, estavam apresentando ali um outro tipo de evangelho, de repente essas pessoas sendo revisitadas, né, essas pessoas sendo vendo os escritos de Paulo, as pessoas poderiam de repente querer voltar. E ali é o ranço, né? Das pessoas que ficaram, com as pessoas que saíram, ou com as pessoas que se desviaram por alguma razão. E isso não é diferente nos dias de hoje, né? A gente sabe que às vezes a gente começa a fé cristã com tudo, né? A gente chega assim empolgado e os que estão mais velhos às vezes olham e falam assim, ele está empolgado, daqui a pouco ele dá uma esfriada, como se isso fosse uma coisa, né, boa, né? Como assim, né? Mas num sentido mais de maturidade, né? Porque às vezes a gente chega realmente muito empolgado e sem uma bagagem, assim, e quando a gente começa a ver, né, como as coisas acontecem, aí tem uma questão política, tem uma questão de sistema, tem uma questão de empolgação, que às vezes a gente vai descobrindo que não é exatamente do jeito que a gente esperava, porque você começa com tudo, mas alguns obstáculos vão surgindo pelo meio do caminho, né? Então, como diz o poema, né? No meu caminho tinha uma pedra no meu caminho. Quando a gente começa, às vezes a gente não enxerga essa pedra, e quando tem aquele primeiro baque, quando tem aquele primeiro revés, seja por uma questão simples e natural, né, de que tudo é assim, ou por uma questão espiritual, a gente meio que, né, é aquele lutador de boxe, né, que o cara fala que tem queixo de vidro, né? Enquanto ele bate em todo mundo, é nocaute, luta e tá beleza. Quando ele leva o primeiro burro, ele vai para a lona e não levanta mais, né? Então, que nós não tenhamos esse queixo de vidro, né? Que nós saibamos aí bater, mas que a gente, no mundo espiritual, eu quero dizer, né? Mas que a gente também saiba apanhar, porque do outro lado tem um adversário, do outro lado tem um inimigo, do outro lado tem alguém que não gosta de nós simplesmente por não gostar de Deus, né? Não é nem pessoal só contra você, né? Porque ele é tudo contra tudo
que é Deus e nós somos, querendo ou não, para ele a coroa da criação, né? Então, existem muitas artimanhas aí do inimigo para que nos desanime. E, infelizmente, a igreja, muitas vezes, ela não tem esse coração aberto para receber aqueles que, de alguma forma, se afastou, né? A gente prega o evangelho querendo trazer aqueles que nunca frequentaram, né? Mas aqueles que se afastaram, às vezes, a gente não tem esse olhar, né? Esse olhar de atenção, esse olhar de cuidado, esse olhar de amor. E alguém já falou, né? Que a igreja, né? Ela é o único exército que deixa os feridos pelo caminho, os seus feridos pelo caminho, né? Até nas guerras, quando tem ali aquelas batalhas, né? No final do dia, quando o pessoal a noite vai cair, o pessoal se afasta, tinha um horário para a guerra no passado, né? Não era nada eletrônico, nada teleguiado, não era míssil, era pessoa contra pessoa ali, né? Um canhão no máximo, e dava um horário, as pessoas iam pegar os seus feridos, né? E falou, ó, vamos voltar a lutar amanhã, mas hoje que cada exército possa pegar aí os seus feridos. Era a guerra tinha regra, né? Só que, infelizmente, a igreja, ela deixa muitos feridos pelo caminho, né? E nós temos que rever isso, né? Nós precisamos urgentemente rever, né, os nossos feridos, revisitá-los, dar um telefonema, tomar um café e ver como eles estão, né? De tempos em tempos. Eu, algum tempo atrás, né, eu tinha esse hábito, né, de tempos em tempos revisitar algumas pessoas que congregaram com a gente, que frequentaram a igreja muito tempo com a gente. Você frequenta a casa da pessoa, você sabe da vida da pessoa, você compartilha com ela os seus sonhos, as suas necessidades, as suas tristezas, e de repente a pessoa passa por um revés e a gente vai se afastando, né? Porque a vida da gente é dinâmica e a gente acaba perdendo esse contato. Mas aqui, né, na carta aos Gálatas, ele fala com respeito àquelas pessoas que estão dentro do mesmo contexto, que estão dentro da mesma igreja, que estão ali na mesma região, mas eu comento um pouco além disso, né? Aquelas pessoas que estiveram ombro a ombro com a gente durante muito tempo da vida e que a vida é dinâmica, né? A gente muda mesmo, né? A gente muda de casa, a gente muda de cidade, a gente muda até de país, né? Mas que nós não tenhamos um amor fingido, né? Se a pessoa só te amou enquanto você estava naquela igreja, ela nunca te amou. Eu costumo dizer isso. Desculpe quem pense o contrário, mas se você ama a pessoa, você ama. Não importa a igreja que ela está, o lugar que ela foi, não importa, né? Você tem relação de carinho e de história com aquela pessoa. Não vai viver com o pecado, não vai concordar com o pecado, mas o amor você vai acabar tendo, né? Então, quando ele diz aí, né, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, né? E cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Alguém quer comentar até aqui? Eu vou fazer rapidinho. Como é que a gente consegue fazer isso, né? Só através do amor, né? Guiado pelo Espírito, como ele chega, como ele fala aqui, né? Se alguém for vencido pelo pecado, se algum irmão for vencido pelo pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E tomar cuidado, né? Levar os fardos uns dos outros. Ou seja, para que a gente consiga ajudar o nosso irmão, a gente precisa estar, primeiro, cheio do Espírito Santo, né? E o olhar com amor abre o nosso coração para receber o Espírito Santo. Que se nós estivermos com o coração ali julgador, orgulhoso, que quando a gente olha para o irmão que errou e julga, condena, nosso coração, na verdade, está cheio de orgulho. Porque qual é a visão que eu tenho? Às vezes,
não consciente, mas do inconsciente. Aquele irmão errou. Eu não faço isso. Eu sou melhor que ele, porque eu não faço. Se ele errou, é porque isso e aquilo, ele. Então, quando nós olhamos para o nosso irmão com empatia, com amor, como a gente viu no passado aqui, se nós abrirmos o coração para o amor, poderemos ser cheios do Espírito Santo e, através do Espírito Santo, teremos as palavras certas e a direção certa para trazer o nosso irmão de volta no caminho, reconciliá-lo, porque a mansidão que ele cita aqui é fruto do Espírito. Sem o Espírito Santo vai ficar muito difícil. E com um coração endurecido também é muito difícil ter o Espírito Santo. Então, que nós tenhamos amor para termos espaço, né, para o Espírito Santo de Deus habitar em nós. E aí, sim, conseguimos ajudar nosso irmão e tomarmos cuidado, vigiarmos, né, para não cairmos em tentação também, pois cada um será responsável pelos seus próprios, pela sua própria conduta, né? É isso, o Jurandir, maravilhoso, cara, obrigado. Alguém mais aí, algum comentário? Pode falar, Wellington. Tá, obrigado. Eu gosto muito de Gálatas 5, que foi ontem, eu dormi demais, já acabei não participando, e que explica os frutos do Espírito, né? Esse amor que Deus nos dá. Eu senti esse amor tremendamente na minha conversão, sabe? No dia na noite que eu aceitei Cristo Jesus lá na frente da igreja, e no outro dia por alguns dias, e foi assim, foi algo inexplicável e maravilhoso. E eu gosto muito de falar disso porque um exemplo é que eu sempre fui uma pessoa de ajudar. Você poderia me ligar, o meu carro estragou aqui no centro da cidade, você pode vir me ajudar? Eu ia, mas eu não ia com aquela vontade interior de querer fazer o bem, de querer te ajudar. Eu ia porque talvez éramos conhecidos ou tínhamos uma amizade. Hoje não. Após a conversão, isso mudou. A vontade de fazer e não sem receber nada, mas de saber que eu estou ajudando alguém por amor, mesmo não conhecendo, não sei, é maior, é grande, é verdadeira. Essa ajuda hoje é verdadeira. Então, quando ele diz aqui no versículo 2, levais a cargas uns dos outros, eu vejo assim, eu vejo essa ajuda. É que às vezes a outra pessoa está precisando de uma ajuda e a gente ajuda por ajudar, entendeu? É, hoje eu vejo, eu entendo diferente, eu ajudo por prazer, por amor àquela pessoa, entendendo a necessidade que ela está passando. E isso faz parte do amor, o amor verdadeiro e genuíno que Paulo explica em Gálatas 5, né? Eu entendo assim. Verdade, verdade, Wellington. Que o amor seja sem hipocrisia, né? A realidade é essa, a Bíblia mesmo relata. Quando a gente cumpre em carregar as cargas uns dos outros, nós estamos cumprindo o que Jesus mandou, né? Há 21 anos atrás, e as pessoas que diziam que tinha amor, as pessoas que diziam que era cristão, foram os primeiros a virar as costas para mim, ninguém me ajudou a levantar. Então, isso é muito bom para que esse momento aqui da gente é bom para nós acordarmos. Pessoas que pensam ser mais espiritual, é mais aquilo, é esses mesmo que tem que correr atrás do que estão doentes, porque Jesus ele veio para os doentes, né? Jesus não veio os sãos. Então, as pessoas que estão fracas na fé, a gente tem que ajudar a levantar com amor, ter sabedoria,
Porque é assim, hoje eu já disse, volto a dizer, hoje eu sei o valor de uma alma. A pessoa lá fora, fi, tá amarrado pelo inimigo, o inimigo impede de levantar, que corra logo para os braços do Pai, porque ele sabe que nós temos valor. E se nós temos valor, a tendência dele é se apressar de não deixar a gente voltar para o reino. Então, esse amor tem que ser amor genuíno. Nós temos que ter o amor genuíno, nós temos que viver verdadeiramente esse amor e abraçar e não virar as costas. Tinha pessoa que dizia assim: Pai do Senhor, Fulano, bom dia, dona Neide. Pai do Senhor, Ciclano, como vai, dona Neide? Mas não, a paz tem que ser para todos. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então, essa é a palavra. Então, coisa linda, viu? A gente poder ajudar e carregar a carga do nosso irmão. Isso chama-se amor. Amém, dona Marinete, é isso mesmo. Né? E assim, quem de nós, né, nunca fraquejou? Então, quando a gente vê assim, quando nós vemos, né, a história da igreja lá no Velho Testamento ou no Novo Testamento, né, todos os grandes homens, né, tiveram seus problemas, né, todas as pessoas tiveram suas dificuldades. Uma das que mais me chama a atenção, que eu fico olhando assim, eu falo assim, rapaz, é mistério de Deus mesmo, né? Porque Davi fez coisas maravilhosas, mas ele fez umas coisas bem estranhas também, né? Então você fala assim, rapaz, é complicado, né? Mas o mesmo repercute na nossa vida, né? E quanto mais a pessoa está na frente, mais ela é vista e mais vidraça ela é, né? Então a pessoa está lá na frente, ela está pregando, ela está dando aula, ela está ali na igreja, ela está em atividade e tal. Qualquer vacilo que ela tem, todo mundo vai ver. Agora a pessoa quando ela não aparece, ela está ali na encolha, né? Ela está sentada ali e tal, ela é um assistente só. De repente é mais difícil para que os outros vejam, né? Mas a verdade é que a Bíblia é muito clara. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós temos essa natureza pecaminosa e mesmo entre os apóstolos, né, Pedro negou lá a Jesus, depois Paulo na frente ele aparece dizendo, olha, eu repreendi a Pedro na sua face porque ele era repreensível, porque quando ele estava lá com a igreja dos não-judeus, ele se comportava de uma forma, quando chegou os judeus, ele se comportou de uma outra forma. Então, ele está falando, né, na palavra que Pedro estava ali meio que uma forma dissimulada, né? Então, Paulo brigou com João Marcos, se separou até é, de Barnabé, né? E parece que não foi uma briga pequena, né? E depois lá na frente ele fala, não só porque João Marcos provavelmente se corrigiu daquele erro que ele tinha tido, mas ele falou assim, olha, João Marcos me é útil aí para o ministério, né? E tal. E de repente ele não precisava ter cirado do jeito que ele cirou, ele não precisava ter se inflamado do jeito que se inflamou ali, talvez. Então, Paulo mesmo, ele reconhece, né, que em algum momento, de alguma forma, né, ele teve problemas, né? Ele escreve sobre um discípulo dele chamado Demas, que ele falou, olha, Demas nos abandonou amando o presente século, né? Então, era tipo, ele era como se fosse um Timóteo, era como se fosse um Tito, mas em algum momento, por alguma razão, ele deu as costas ao evangelho, ele deu as costas àquilo que Paulo pregava e ele deixou, né? Eliseu lá teve um discípulo que também, né, quando foi Naamã, né, foi ser curado, recebeu lá, né, um pagamento que Eliseu tinha dito que não receberia. Então, assim, são muitas histórias, né, que a Bíblia narra, e a Bíblia é um livro maravilhoso também por isso, porque ela não esconde as falhas, né? Ela é um livro de história, é um livro espiritual, é um livro de doutrina, é um livro, né, fantástico por essas razões também. E nós, né, somos homens, somos carnais, somos pessoas limitadas e também erramos, né? A verdade é essa, né? Se, é só, não precisa nem ir muito longe, é só perguntar para nossa família, né? Às vezes a gente está achando, né, que está tratando um assunto da forma correta, os anos passam
você olha para trás e você fala assim, de verdade, eu não precisava ter sido tão pesado, ou eu não precisava ter sido tão duro, ou eu não precisava ter sido tão, né, tão qualquer coisa. Isso para não falar, né, de adultérios, isso para, né, isso para não falar de outros pecados que dizem não tem pecadinho, pecadão, mas tem alguns que chamam mais atenção, né? E são mais difíceis de a gente aceitar, Senhor, Jesus. na é verdade. Então, seguindo aqui, né? Nós somos de um tempo em que o culto ele era um pouco diferente, né? E a gente se ressente um pouco, né? Eu tenho uma certa dificuldade com essa atualidade e nós temos muitos testemunhos aí conjuntos com o Marcos, que a gente frequentou o mesmo ministério durante muitos anos. Uma vez nós fomos evangelizar num lugar que o camarada tinha uma arma lá, queria matar a família, queria matar todo mundo. E aí, então, lá, né? Em 3 pessoas, né? Tinha que orar e segurar o camarada ao mesmo tempo, porque, né? Sabe lá, né, Marcos? E vamos lá. E não deixamos de evangelizar e não deixamos de visitar. E a família frequentou muitos e muitos anos a igreja. Hoje eu não sei como que eles estão, porque a gente perdeu o contato. Mas, para a glória de Deus, toda vez que a gente encontrava com ele, tinha esse testemunho para contar. E ele falou, rapaz, e vocês ficaram, né? Foi mesmo. Falou, nós ficamos. Então, assim, uma alma tem muito, muito, muito valor para Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós, claro, às vezes a gente se decepciona, às vezes a gente se ressente com alguém, e às vezes o tempo é que pode, né, dar, curar aquilo naquele momento, né? Mas a gente nunca pode esquecer o valor da alma. Não, ó, fiquei triste com aquela pessoa, fiquei magoado, tenho uma dificuldade até para ir lá. Eu sei que eu vou perdoar em algum momento, mas aquela alma, ela é importante para Jesus. Da mesma forma que Paulo falou que Marcos era útil para o ministério, né? Pedro negou a Jesus e o Senhor Jesus já o tinha avisado, porque sabia por revelação que Pedro faria, e Pedro achava que não. Então nós estamos aqui numa condição que a gente acha que não. Não, isso não vai acontecer comigo. Eu não vou pecar, eu não vou errar, eu não vou sair da frente, eu não vou largar minha família, eu não vou largar o emprego, eu não vou decepcionar. Mas a gente não sabe de nada. Nós não sabemos de nada. A única coisa que a gente tem que ter a confiança é que seja o que for que vier, se nós estivermos em Cristo, Ele vai fazer o melhor. Ele vai nos transformar, Ele vai nos ajudar a dar a volta, Ele vai nos ajudar a vencer, né? Ele vai nos ajudar a suplantar a dificuldade do momento, né? E nós, enquanto Igreja de Jesus, sendo as pessoas que erraram ou sendo as pessoas que têm que liberar esse perdão e têm que cuidar dessa pessoa, nós temos que entender que nós temos que cuidar dos feridos, né? Então, nosso trabalho não é só ganhar almas para Jesus. Embora eu costumo dizer o seguinte, a pessoa pergunta para mim, né, quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Eu falei, nenhuma. Nenhuma? Eu falei, não, eu prego. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas convencer a pessoa é um trabalho do Espírito Santo. Então, a pessoa às vezes ela toma um susto, assim, então, acho que eu não ganhei ninguém para Jesus, não. Eu vou lá e eu prego. Agora, o que o Espírito Santo, o processo de convencimento do Espírito Santo, isso aí a gente vai saber na glória, né? Nossa, lembra aquele dia que você encontrou a pessoa, você deu um abraço nela, deu um beijo, falou que estava com saudade? Pô, naquele dia aquilo foi o suficiente para a pessoa voltar para a igreja. E às vezes você tem pessoas dentro da sua casa ali, que está frequentando ali, tá junto com você, que você morre de falar e morre de viver, e vão por outro caminho. Aí encontra uma outra pessoa fora da igreja, que está lá no outro lugar, dá um conselho e fala alguma coisa e a pessoa volta, né? Então, assim, tem coisas que não estão em nós, né? O que está em nós é irmos e pregarmos o evangelho, nos reunirmos e estudarmos a palavra. Isso é o que tá em nós. Nos mais, é o Espírito Santo. Então, não se frustre. De repente você fala assim, ai, puxa vida, eu sou o único evangélico da minha família. Ai, eu prego e ninguém escuta. Ai, mas eu luto há tanto tempo e nada acontece. Ai, querido, faz o teu.
e deixa que o Espírito Santo, no tempo dele, vai fazer a obra na vida das pessoas, e é o Espírito Santo que acrescenta à igreja aqueles que hão de se salvar, não é verdade? Então, o nosso trabalho, ele fica mais facilitado se você pensar, se você tirar esse peso de si mesmo. Viva o evangelho através da sua vida, estude a palavra, medite na palavra, pregue a palavra com o seu comportamento e tenha um coração de amor. Não é ser conivente com o pecado, mas amar o pecador, né? Então tem coisas que acontecem aí que você fala, rapaz, se dependesse de mim, esse camarada aí era pena de morte direta, né? Muitas vezes a gente pensa dessa forma. Aí o camarada vai lá no presídio, faz um trabalho, a pessoa se converte, é um ganhador de alma e é a loucura do evangelho, né? A loucura do evangelho é essa. A pessoa pergunta pra gente muitas vezes, quer dizer então que eu tô aqui, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz adulterei, cuido da minha casa, cuido da minha família. Se eu não aceitar Jesus, eu vou pro inferno. O cara que matou, roubou, fez, aconteceu, e não sei o quê, e tá perdido, e tá lá. Aí o cara vai lá e prega pra ele dentro da cadeia, ele aceita Jesus, e ele vai pro céu. Não é bacana. Você simplificou bastante, mas em tese o que leva a pessoa para o céu e o que leva a pessoa para o inferno não são as boas ou as más obras. É o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e a fé que você tem nele. Agora, é claro que depois que a pessoa aceitou a Jesus como único e legítimo Salvador, se ela fizer tudo isso que você está falando, testifica que ela não era convertida. Então, ela cai nesse processo também, né? Por quê? Porque não é só falar pela boca que você aceitou a Jesus, né? É você viver o que Jesus deseja que você viva, né? Mas, na simplificação, é isso. Se apegue a Cristo, fique com Cristo e não pense nessa questão do aquela pessoa, o tipo de pecado que ela fez, ela vai para o inferno, anátema. Perguntaram para um padre uma vez, e eu levo isso para minha vida, né? Perguntaram para ele assim, o senhor sabe, o senhor... Jurandir, Oi, você se lembra daquele senhor que foi para ir no leprosário lá em Pirapora por aqueles... Tá me ouvindo? claro, tô. Aquele senhor lá, ele antes de morrer, ele aceitou Jesus. Deus me deu a graça de levar, de ganhar aquela alma para Jesus. Eu estava lembrando aqui daquele fato que nós enfrentamos o irmão o rapaz estava armado, Adolfo, aquela espingarda, e nós tivemos que entrar lá orando, a espingarda dele. Hoje ele está firme. E o seu Acácio, que era espírita, que era o chefe lá ele era o dono do terreiro lá do centro, ele chegou na loja lá um dia de joelho, chorando, e pediu para mim, escreveu, pedi para Deus escrever o nome dele no livro da vida. Ele aceitou Jesus. Ele foi amém. salvo, partiu salvo. E Então, quando eu é só... estive lá, no CIS, né, James? Participando lá, eu ganhei 3 almas para Jesus lá dentro. James presenciou isso aí. Lá no Fibracis, né? Tá lembrado, James? Então, queridos, é isso que a gente tem para falar nessa questão. A nossa vida, né, a nossa vida cristã, ela, ela envolve muita renúncia. E uma das coisas que a gente tem que renunciar é o nosso orgulho. Uma das coisas que a gente tem que renunciar é o nosso achismo. Uma das coisas que a gente tem que renunciar é o peso do julgamento, essa coisa de ser juiz. Porque, na verdade, nós não somos juiz de ninguém. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. Porque o peso que você usar para julgar os outros, você também será julgado. E todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, e é o Senhor quem nos restaura, é o Senhor quem nos traz. O próprio apóstolo Paulo, né? Ele era um judeu, né? E era muito fiel naquilo que ele fazia. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele entendeu que Jesus era o Messias prometido do Velho Testamento, que era aquele que haveria de vir, e ele se esforçou bastante para convencer as pessoas dessa verdade, né?
Então, ele nem saiu pregando. A partir do momento que ele aceitou Jesus, ele voltou e foi estudar a Bíblia toda de novo, no Velho Testamento, na Bíblia de então, reconhecendo Jesus como Messias, né? Então, ele teve que entrar num estágio ali para poder entender essa nova realidade. Ele falou, não, eu achei que eu estava tão certo, né? E assegurou ali, deu votos para Estevão fosse apedrejado, e a igreja tinha dificuldade para aceitá-lo, né? Não, esse camarada aí, sei não, né? Vamos olhar com certo cuidado, porque, né, de repente, e por isso, até por isso, né, que impulsionou a pregar aos gentios. Mas o que seria? O que seria de Paulo, né, se não tivesse Barnabé sido aceitado, olhado, lembrado e sido usado por Deus e falar assim, olha, tem um camarada aí, rapaz, esse camarada eu acho que é o cara certo para fazer esse trabalho. E Barnabé foi atrás dele, né? E depois brigaram e se separaram lá na frente, mas são dois grandes homens de Deus, né? E Paulo fala muito a respeito disso. Então, quantos grandes homens de Deus estão fora da igreja, estão aí por alguma razão que houve, por algum motivo que houve, fizeram um grande trabalho, mas tiveram lá dificuldade, caíram na cilada do inimigo, ou caíram na sua própria concupiscência, ou na sua própria vaidade. Então, que não há lugar para eles mais no reino de Deus? Claro que há. É uma questão de entendimento. Então, como eu estava falando, né, perguntaram para o padre lá, falou, você estudou tanto e tal, onde é que fica o céu e onde fica o inferno, né? Aí o padre virou para o camarada e falou, o inferno, ele fica no final de uma vida sem Cristo. E o céu, ele fica no final de uma vida com Cristo. Então, querido, não importa, não importa, não importa, não importa o que te ocorreu, não importa a tristeza, não importa se a igreja te abandonou, se o seu irmão te abandonou, se os seus filhos te abandonaram, se você está participando aqui hoje, entristecido e com a sua fé morna ou quase morto aí na situação que você está vivo. Então, assuma para você. Amém? Bom, vocês estão me ouvindo bem? Sim. A partir do verso 8, a palavra de Deus diz: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Amém. Então, não faça isso de forma egoísta, querido. Você não vai fazer alguma coisa para aparecer, você não vai fazer alguma coisa. É triste dizer isso, mas houve um tempo, né, em que as igrejas pegavam os membros e iam batizar na sede. E aí havia uma competição entre a liderança para saber qual campo que batizava mais, né? Qual pastor que ficava mais em evidência. E aí nem dava tempo do catecúmeno ali, ele ser disciplinado, ele passar pelo estudo da palavra, na pressa de batizar ele levar número, né? Então, a pessoa estava preocupada em mostrar número, né? E não com o espírito daquela pessoa que está ali. E essa vaidade existe em muitas áreas, né? Em muitos lugares. A pessoa quer fazer alguma coisa, eu vou aparecer. A pessoa vai levar essa cesta básica para alguém e tirar uma foto, né? Aí alguém fala assim, escuta, você está tirando essa foto para quê? Para mostrar para o pessoal da igreja que essa obra ela é necessária, que a pessoa estava com uma necessidade, ou você está fazendo isso por uma vaidade? Mas como é que a pessoa que recebeu, que está tirando essa foto, está se sentindo de você expor a miséria dela? Então tem que tomar um certo cuidado com algumas coisas que nós fazemos que, que parece bem aos nossos olhos e que às vezes não é, né? Então a pessoa está ali numa situação sem uma luz cortada, ela está sem uma água, ela está com alguma dificuldade, ela está sem alimento na casa dela. E aí, na hora de fazer um apelo para podermos ajudar as pessoas, a gente dá nome, sobrenome, RG, como se aquilo fosse. Não, para você saber que eu não estou desviando o valor aqui, mas aquela pessoa está se sentindo humilhada de repente com aquilo que a gente está fazendo. Então, quando nós fizermos alguma coisa, que a mão direita não saiba o que a esquerda fez. Faz por amor, faz ali de tal forma que a pessoa não seja exposta, né? Às vezes vai fazer uma correção na igreja. Amigo, se você não recebeu uma revelação direta do Espírito Santo de Deus, que você deve falar aquilo no público ali onde está acontecendo, você tem que ter uma revelação muito direta de Deus. Você chega na pessoa e conversa com ela no secreto, você chama de canto, você vai lá e exorta a pessoa, né? Já fui exortado publicamente? Já fui exortado particularmente? Já exortei publicamente? Já também. Já exortei em secreto ali? Também já.
mas que tudo seja feito debaixo da graça e da orientação do Espírito Santo de Deus, porque nós somos instrumentos de Deus. E às vezes a gente dá um remédio que mata o paciente, né? Às vezes a pessoa sai da igreja exatamente por conta dessa exposição desnecessária, por causa da correção exagerada que na carne quis se aplicar para aquela alma, né? Por conta de inverdades que de repente foram faladas, não se teve cuidado de fazer aquela explanação, né? Então, quem semeia para a sua própria carne, colhe corrupção. Mas quem semeia para o Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, que nós não venhamos a nos desanimar também com a ingratidão, né, queridos? Porque ingratidão existe, né? E às vezes a gente fala que, não vou fazer mais porque eu estava fazendo, aconteceu aquilo, aquilo outro, mas nós estamos semeando no reino de Deus. Nós estamos lançando sementes para a vida eterna, né? Nós não estamos fazendo isso só por causa da cor dos olhos da pessoa que está aqui. Nós fazemos isso porque nós temos amor em Cristo, porque um dia olharam por nós e um dia fizeram por nós e nós estamos retribuindo o favor que nós recebemos, né? Então, para Cristo que nós fazemos as coisas. Nós não fazemos as coisas simplesmente para as pessoas aqui nesse mundo, tá? Vejam com que letras grandes vos escrevi, a vocês do próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e agem assim somente para não serem perseguidos, por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser a nova criatura, e a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês, irmãos. Amém. Então, aqui no capítulo 6, até o verso 8, né, até o verso 10 ali, melhor dizendo, Paulo está trazendo uma orientação para a igreja para aceitar os irmãos que se desviaram, que se afastaram, que estejam aí longe por alguma razão, seja ela qual for, e que não desistam dela, porque as pessoas possam ir até elas e levar essa palavra de vida e dizer, você não morreu ainda não, querido, você está vivo. Enquanto você está vivo, há esperança para você, há mudança de vida, há a oportunidade, né? E depois, a partir do versículo 11, ele dá aqui alguns conselhos finais, voltando a falar a respeito da questão das pessoas que estavam indo e tentando passar ensinamentos diferentes do que ele estava passando, né? Os judaizantes, dizendo que as pessoas tinham que se circuncidar, mas quem tinha que se circuncidar era o judeu, descendente de judeu, judeu de nascimento. Era uma questão de raça, não era uma questão de fé, né? Para você se tornar um filho de Deus, aceitar essa nova revelação que Jesus Cristo era o Messias, um complemento do que foi o Velho Testamento, que havia sido prometido ali, né? Agora, o Messias chegou e não havia mais a necessidade dessa circuncisão na carne, né? Era a circuncisão no coração agora, né? Você vai mostrar transformação não física, você vai mostrar transformação diferente, né? Diferente daquela que o judeu praticava. Então, os judeus até hoje eles ainda se circuncidam, né? Enquanto raça, enquanto religião ali, eles praticam essa circuncisão. Mas se você aceita Jesus como único e legítimo Salvador, você já não está mais ligado a essa prática cerimonial que é a circuncisão. Paulo ainda ele faz um comentário. A gente está lembrando, quer lembrar aqui que as pessoas que pregavam naquela época lá, um pouco diferente de hoje. Hoje ainda tem missionários, mas a maior parte das pessoas que pregavam naquela época, como Paulo e Barnabé, eles deixavam os seus afazeres, né, naturais ali para poder pregar o evangelho. Mesmo que Paulo diga, né, que ele era um fazedor de tendas, que ele chegava numa cidade, ele procurava trabalhar, ele procurava desempenhar uma função com conhecimento que ele já tinha, mas muitos outros pregadores dependiam
de uma ajuda da igreja para se manter naquele lugar e para pregar o evangelho, para levar as boas novas. Então, ele fala para a igreja, ele falou para a igreja de Corinto, né? Falou: olha, eu não fui pesado em nada, eu não cobrei de vocês. Mas ele fala para a igreja de Filipenses, né? A igreja de Filipos, que vocês foram muito gentis em me ajudarem, dar para mim o que eu necessitava, né? Então, algumas igrejas elas contribuíam com Paulo por entender que ele fazia um trabalho que era útil, um trabalho que era importante, e aí ele pegava parte do saldo da igreja e dava para esse obreiro. Então, nesse sentido, Paulo está dizendo a mesma coisa. Olha, as pessoas que passam por aí, as pessoas que instruem a vocês, as pessoas que levam a palavra, ajude-as para que ela possa ter essa liberdade também de poder pregar a palavra, né? Então, há pessoas que ficam reticentes com isso, né? É igual o professor, né? É bem comum uma pessoa chegar numa sala de aula e perguntar: professor, o que o senhor faz? Ele fala: como assim? Eu dou aula, você não está me vendo aqui? Dar aula é profissão, né? Não, não, fora disso, como se dar aula não fosse uma profissão, é até engraçado, né? Pregar o evangelho, querido, não é uma profissão no sentido de que você tem ali o INSS, embora tenha sindicato de pastores hoje, mas não é nesse sentido de você ter uma aposentadoria, de você ter um ganho, né? Existem casos até que a esposa ficou viúva, morava numa casa pastoral, quando o pastor faleceu, a convenção foi lá e pediu para ela sair da casa porque outra família ia morar nela, porque outro pastor ia viver lá e aquela família ficou desprovida de um lugar para morar. Então, que amor cristão é esse, né? Que condição é essa? Então, muitos homens de Deus, eles estão pregando o evangelho, fazendo um trabalho sério, muitos missionários aí em aldeias, e necessitam sim da nossa ajuda, né? Não vou dizer que não existem pessoas que usam essa situação para defraudar, para levar vantagem, né? A gente sabe, se apropria da casa das viúvas, né? A Bíblia também fala a respeito disso. Mas uma coisa não invalida a outra. Existem homens sérios que vivem, eles pregam o evangelho como uma missão de vida que necessitam, eles têm necessidade, né? Ele não prega simplesmente para ganhar o teu dinheiro, para roubar o teu dízimo, para roubar a tua oferta. Não, ele está fazendo uma obra e Deus supre a necessidade dele através de nós, né? Essa é que é a verdade. Nós é que somos os instrumentos de Deus para que essas pessoas tenham supridas a, a, a sua necessidade ali. Então, que a gente possa olhar também com atenção e carinho essa questão, né? Porque no mundo capitalista que a gente vive, muitas igrejas são multimilionárias, muitos pastores são milionários, é verdade, não estou aqui dizendo que não, mas eu também não estou julgando ninguém, eu só estou dizendo que existe os dois lados, e que a gente deve ter um carinho especial por aqueles que pregam a palavra de Deus, que nos instruem, que nos ajudam e que estão em necessidade. Amém? Alguém mais quer fazer algum comentário? Shalom, shalom, queridos. Estão me ouvindo? Sim, Eu me chamo Aline Mendes, sou amiga de Marineide e é um prazer sempre estar aqui. Agradeço a Deus por essa palavra de hoje. E esse capítulo de Gálatas 6 falou muito ao meu coração, principalmente porque Deus ele tem nos abençoado. Essa é a jornada do cristão, né? Então, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E nessa jornada, Deus nos abençoa, nos faz prosperar, nos dá bênçãos infinitas, não somente para a gente, mas para a nossa casa. Isso é muito bom, né? E eu falo isso aqui, trazendo, alguns detalhes da minha vida. A minha percepção, que eu posso dizer, é Ebenezer, porque até que o Senhor tem nos ajudado, tem me ajudado. E Paulo, ele sempre nos confronta, né? A palavra de Deus, ela nos confronta sempre, que é um risco a gente, nesse percurso, deixar se achar ser alguma coisa por causa das bênçãos, até mesmo pelo próprio conhecimento da palavra, porque quanto mais a gente é instruído, é uma riqueza a palavra de Deus, e a gente corre o risco de achar ser superior ao outro por conta dessa posse, dessa bênção que Deus nos deu, seja ela em nível espiritual e também natural. E enquanto os irmãos falavam aqui, eu fiquei o tempo inteiro só tomando várias
bordoadas, né? Bordoadas invisíveis. Apanhei um monte, mas o Senhor falava assim comigo. é, Primeiro, lá no capítulo 6 versículo 1, quando ele diz assim, se você foi ofendido em alguma coisa, aí ele fala, vós que sois espirituais. Ele já está dizendo assim, olha, será que você é espiritual mesmo? Você se acha tanto espiritual? Será que é realmente o espírito que está lhe conduzindo? Será que são os espíritos, o fruto do espírito que está aí dentro? Ou é só a carne que você está deixando agir? E ele fala, se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada. Olha o que Deus diz assim, você está se achando ser alguma coisa, mas no fundo, nós não somos nada. E eu fiquei pensando, ah, é verdade, Jesus. Eu falo isso porque eu acabei de concluir uma graduação em Direito, né? Deus me deu essa graça. E a gente aprende que a gente precisa se posicionar, a gente começa a caminhar com outras pessoas em outros ambientes. Mas antes de você ser advogada, administradora, digo eu, nós somos filhos, nós somos servos. Antes de ser qualquer outra coisa, um empregado, antes de você ter bens, acessar lugares importantes, palácios, o desejo de Deus é que o nosso coração continue como o de Davi, lá no pasto, concentrado nele, com os olhos nele, porque só assim a gente vai acessar esse lugar, acessar essas bênçãos, acessar essa transformação. E o Senhor falou comigo assim que ele me trouxe enquanto vocês falavam, um versículo do Evangelho de João, que diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E João fala assim: olha, esse acesso, esse direito que vocês possuem de ser filhos de Deus, ele não veio pelo caminho natural. Não é pelo fato de. Você não vai ser filho de Deus passando por um parto natural. Um parto como você conhece. Você não é filho de Deus porque você passou por uma concepção como você conhece, que é necessário um ato sexual entre um homem e uma mulher. O Senhor estava falando, esse acesso é fora da ordem e da lógica natural. Então, você é filho de Deus, você é filha de Deus por uma lógica diferente da lógica humana. E Paulo, quando ele diz assim, olha, se você for ofendido, você não deve reagir debaixo da lógica humana, porque você não foi concebido debaixo dessa lógica. Porque, olhando bem, o natural, quando você é ofendido, é reagir, meus irmãos. Esse é o natural. Não vem para cá dizer que é fácil. A gente quer garguelar. E essa palavra, assim, essa semana, o Senhor ministrou meu coração e eu não tive tempo de ler o capítulo inteiro. Eu estou passando por alguns processos lá no meu trabalho que não são diretamente a mim, mas envolve o meu chefe, né, o sócio da empresa que eu administro. E ele acabou sendo traído pelo seu sócio parceiro, né? Algumas coisas não foram cumpridas dentro de um acordo societário entre ímpios. E assim eu fiquei, me senti tão afrontada que eu queria de verdade ligar para ele, dizer um monte de coisa, porque eu falei, você vai demitir famílias, você não está pensando nisso. A vontade que eu tive realmente foi reagir e gritar e até garguelar ele se ele estivesse na minha frente. Então, essa foi a verdade, porque a gente, com os olhos naturais, a gente se acha no direito legítimo de reagir. E o desafio, o confronto que a palavra de Deus nos traz é esse. Se você realmente é espiritual, se você acessou essa verdade de uma lógica que não é uma lógica humana, você vai reagir diferente. Você não vai reagir com violência, com força, você não vai agir na carne, você não vai reagir conforme todo mundo faria, porque você não anda segundo a lógica desse mundo. E lá no final, Paulo diz assim: e a todos quanto andarem conforme essa regra, recebam paz e misericórdia. Ele diz: paz e misericórdia sejam sobre eles. Então, é sobre isso. Muitas vezes a gente quer reagir para defender um grupo,
para responder sobre as pessoas que estão sobre a nossa responsabilidade, né? Seja um pai de família que às vezes alguém vem e ofende, fala da esposa, ou então bate no carro, solta um palavrão, fere a nossa honra humana, uma honra que a gente acha que tem direito, né? E quem trabalha, que é operador do direito, ele tem, eu acho que esse é inclinado por fome e sede de justiça, né? Então, injustiça fala muito, assim, é tipo, a gente quer reagir. E nessa manhã o Senhor falou, filha, ainda que você seja uma operadora do direito, tenha conhecido as leis humanas, você é serva, você é filha. E os filhos de Deus não reagem debaixo dessa lógica humana. E eu estou aqui, o Espírito Santo falando mais coisas, porque principalmente todos os dias nós precisamos nascer de novo. Precisamos ser uma nova criatura. E a gente começa a se achar, aí quando a gente se depara com a palavra, a gente diz, meu Deus, eu não sou nada, eu preciso realmente morrer e preciso nascer de novo. E é assim. Muito obrigada, meus irmãos. Deus Amém. abençoe. O verso 4 aí, né, do capítulo 6 ele diz, né, é uma palavra dura, né? Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, né? E assim, esse examinar, é examinar confrontando com a Bíblia, né? Confrontando com as Sagradas Escrituras. Ver se o que você está fazendo está de acordo com o que eu ensino, com o que eu determinei, com o que eu orientei e com quem me representa, né? Porque nós somos os representantes de Cristo, né? Então, é dura essa palavra, né? Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, se ele está em conformidade com aquele que você representa, né? Mais alguém quer fazer algum comentário? Não? Bem, então, irmãos, eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus e que o Mário, né? Eu acho que pode, não sei se ele pode trazer a palavra aí amanhã, não vou estar com vocês porque o horário ele realmente não bate, mas se o Mário puder trazer a palavra aí. E aí, James, fica com você aí para encerrar. Amém. Graça e paz, glória a Deus. Que maravilhoso, né? A contribuição de cada um aqui, o Espírito Santo fala conosco de maneira diferente, personalizada. E glória a Deus. Glória a Deus. Que gratidão e que privilégio estar aqui nessa noite, nessa manhã aí para vocês e partilhar desse momento aqui de comunhão com Deus. Obrigado mesmo. Pai Eu querido, amado. queria falar uma palavra. Pode ser? Claro, querido. Primeiramente pedir desculpa aí, que hoje o alarme tocou aqui, eu acabei embalando. E, e aí depois, assim, principalmente as meninas aí, eu achei que a câmera tava fechada. Desculpa aí, alguma coisa. Eu perdoe, velho. E, e essa palavra aqui é muito forte, né? Ontem passou por uma reflexão muito. Eu tava aqui passeando com a cachorra no meu condomínio e passou alguns garotos numa motinha e, e passou cantando um funk. E eu não preciso nem falar o nível da letra da canção, né? E aí o menino tava passando assim, eu tava atrás de um carro e ele não me viu, né? Mas na hora que ele tava passando, eu gritei, "Ô, olha a boca aí, rapaz." E ele pediu, ô, desculpa, tio. E aí ele virou pra frente e continuou cantando. Eu falei, "Pô." E, e aí eu tava passando com a cachorra e eu passei assim, mas eu fiquei muito chateado, assim, né? E quando eu passei, eu vi onde ele tava. Ele tava na piscina do condomínio. E tinha cerca, sei lá, talvez uns 15, 20 entre meninos e meninas cantando aquelas músicas, né? E, e aí eu fiquei pensando, né? O que que eu deveria fazer, né? O que que eu poderia fazer, né? E aí eu acho que eu vi a Aline comentando aí os nossos atos, né? Esse comentário aí, que poderia. Minha vontade é chegar lá e exortar a molecada, né? É, meio que virar a mesa, né? Falou, vocês estão maluco, né? E era palavrão de um lado, palavrão do outro, e nossa, tanta coisa ali dentro, né? E eu acabei, né, fui embora com a cachorra, até, e depois eu tive que voltar porque eu perdi o saquinho
das coisas da cachorra que eu tive que tirar do caminho, aí fui ver se eu achava. E fui lá perto da piscina novamente, né? E a molecada lá dentro de novo, de novo, de novo. E a gente tá em época de Halloween, que aqui nos Estados Unidos, Halloween é uma coisa muito forte na tradição deles, né? E infelizmente o pessoal exagera bastante. E na frente de uma casa que tava a piscina, tinha lá uns enfeites lá. E tem um detector de movimento. E quando você passa na frente dessa casa, vem uma risadinha do capeta ali, né? Do diabo dando risada, né? E eu me vi ali, né? Enfurecido, numa raiva, né? Cara, assim, que absurdo, né? Indignado. E depois eu percebi ali o capeta dando risada na minha cara ali. Tipo, vai lá, né? Faz o que você quer fazer. Vai lá, solta, né? Descarrega na molecada, né? E aí eu me parei assim, olhei e falei, bom, aqui eu acho que só me basta orar, né? Porque qualquer reação minha aqui agora não vai vir de Deus, né? Mas assim, ficou. E aí fui embora pra casa, assim. Eu até cheguei em casa, depois contei pra minha esposa. Ela falou, pô, você ia ser o tiozinho da piscina lá que ia exortar a molecada e tal, né? Eu falei, bom, acho que no mínimo que eu poderia ter feito talvez era, ó, tá bom, quem que é assim, eu queria o telefone do pai aqui, de quem trouxe essa molecada toda aqui, né? O máximo, você poderia ter dado uma acordada na molecada, né? Mas depois eu fiquei refletindo, sabe? Falei, olha, bom, como a nossa juventude hoje está perdida, né? Como a nossa juventude hoje está carente de tudo isso, né? E o que me veio à mente agora, assim, que ontem a gente teve um momento muito gostoso aqui em casa, e no final da noite, meu filho sentou aqui do meu lado, aqui no meu escritório, e falou, pai, eu queria conversar com você. Eu falei, fala, filho. Ele falou, não, eu queria que você me explicasse para mim, pai, essa questão da Trindade, né? É, que Espírito pena. Santo, o Pai, o Filho, né? E aí, assim, né? E eu refletindo assim, falando, nossa, quão é importante a gente estar cuidando dos nossos filhos, né? Instruindo eles e sendo exemplo para os nossos filhos, né? Porque mesmo, às vezes eu tenho muita dificuldade de conversar com meu filho, porque ele é um menino mais introvertido, muito inteligente, porém, mas os nossos exemplos, nossas ações, né? Refletem, né? Nos outros, né? Então, tudo que a gente faz não é em vão, né? Inclusive, tomar a Deus as nossas orações por aquelas crianças que estavam ali na piscina, ali, desviadas, ali, fazendo coisas que. Que a gente tenha misericórdia também, porque muitas vezes eu também, né, estava ali dentro daquela piscina fazendo aquelas bagunças todas, né? Com a molecada, enfim, né? Sendo criança, né? Bom, e os nossos atos aí que a gente tenha orientação do Papai do Céu para que a gente possa seguir por ele, porque pela gente. A gente quer chegar e quer quebrar tudo, né? Quer exortar e aí não é de Deus, né? É da gente, né? Ah, mas a Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Então, é orar e Deus vai abrir uma oportunidade que você possa falar com eles, ou individualmente, ou a todos, né? É a Pois, oportunidade de Deus para. talvez não era a hora, né? Não era um É, momento, exatamente. né? É. Porque É, lidar com É, pessoas lidar com gente é realmente difícil, porque cada um é diferente. E se for uma pessoa não convertida e você chega talvez meio agressivo com a palavra, é ainda mais difícil para ela receber, entendeu? é. Eu não Os sei. provérbios fala, né? Se você tentar corrigir o justo, o zombador, corrija o zombador e você herdará a ira dele. É, é engraçado como, na minha visão, né, assim, de novo, que é a minha visão, mas assim, esse capítulo fala bastante desse evento, né? Então, tem várias coisas que para mim se encaixam, né, nessa analogia. Primeiro a questão do amor que a gente falou no comecinho aqui, eu não sei se o Fábio já estava aqui, né? É, é agir com amor em toda parte. Então, se você se você calça o sapato do outro, nossa, a gente foi adolescente, cara. A gente foi adolescente junto, e a gente fez isso muito. E eu tenho
quase certeza que todos nós aqui fizemos disso para pior. E tá tudo Graças a bem. Deus não Tá tinha tudo funk bem. na nossa época, viu, irmão? Ah, mas tinha outras coisas. Tinha, mas não era tão, É, não não, Mas era não tão que a tinha gente essas tenha ódio, né? feito, coisas. não que a gente Era tenha mais feito menos tranquilo, pior, digamos mas assim. É, É, acho que os eu tempos mudam de imagino. fato, né? Mas eu quero dizer assim, é, eu acho que não dá para a gente corrigir o mundo, né? E aí, onde fala que, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Eles são responsáveis, serão responsáveis pela conduta deles e nós pela nossa. Se a gente entra em atrito ali, certamente não colheria o bem, porque a Bíblia fala que se você corrige o zombador, você será ridicularizado, vai ter confusão, né? E não vai adiantar nada. É, depois fala também, como é que foi outra coisa que eu vi? Que fala que, por exemplo, a parte da circuncisão, né? Será que a gente tem que obrigar as pessoas a fazerem aquilo que a gente acredita que é certo? Os judeus queriam fazer isso, cara. Obrigar os convertidos a se circuncisarem, porque na lei dizia que aquilo estava errado, Mas cuidado, irmão, não tinha que pode ser misturar as coisas, circuncidado. né? E Não pode, aí, não pode fazendo misturar uma as coisas, analogia porque aqui, assim, às vezes a gente tem esse ímpeto de querer moldar o mundo àquilo que a gente. Eu não sei se a gente tem esse poder, é isso que eu quero dizer, assim. eu Numa acho. situação como essa, não sei, talvez ali, orar mesmo, é o que você fez, orou e teve paciência, agiu com Eu gostaria domínio de próprio. ressaltar. Eu gostaria de só um segundo te cortando, James, é ressaltar a importância do exemplo. Porque se você dá os frutos, você está dando os frutos do Espírito, pessoas próximas a você, pessoas ao seu redor, eles vão olhar com você, vão olhar para você diferente. Eu falo, opa, esse cara é diferenciado. Eu quero ser igual esse cara. O que que esse cara faz? E aí, automaticamente, a pessoa se aproxima. Aí é onde você, se você, né, onde você consegue instruir, consegue direcionar. Olha, eu não sei tanto da Bíblia, mas eu tenho o James ou o Jurandir que mora aqui do lado, que congrega na minha igreja, entendeu? Essa pessoa pode te ajudar nesses questionamentos, pois porque eu não tenho essa sabedoria ainda. Eu acho assim, eu acho que o dever do cristão, principalmente, é viver a palavra, é viver o que a palavra diz. E a partir daí, a partir daí ele ser exemplo aos outros. E muitas vezes a gente acaba não vendo isso, mas cada um é cada um, e cada um sabe, de certa forma, sabe o que faz e vive da forma que acha certo, né? Eu acho isso. Devemos agora viver uma por coisa exemplo. que me chamou a atenção, assim, que é a terceira vez essa semana que algo acontece que é relacionado aos jovens, que eu acho que algo para chamar a nossa atenção também. Primeira coisa dessa semana, acho que eu devo ter relatado. Meu filho outro dia falou: pai, você me leva mais na escola amanhã? Eu falei: ah, eu levo, mas por quê? Não, que amanhã vai ter um encontro lá de manhã e tal, e você consegue passar na casa de um amigo meu para pegar também? Falar, pega. Não, que a gente vai estudar a Bíblia amanhã cedo. E meu filho saiu com a Bíblia na mão de manhã, e quando eu passei, ele parei na casa do amiguinho dele, o amiguinho dele entrou com a Bíblia na mão também. Depois eu ainda falei, filho, teve algum adulto, né, que estava conduzindo? Ele disse, não, pai, foi um dos alunos do oitavo ano lá que organizou. E tinha, acho que 10, 15 alunos se organizando para estudar a Bíblia, com louvor e tudo mais, antes da aula começar. Ontem encontrei um rapaz sentado do meu lado, já é a segunda vez que a gente senta do lado no curso, e contando uma história linda. Ele organizava um encontro com jovens, ele falou que chegou a ter, acho que começou com 10 jovens, chegou a ter 60 jovens, né? é, Ministrando a palavra, assim, tinha um trabalho de orientação ali. E ontem na piscina eu vi aquilo e falei, meu Deus, né?
como seria esses jovens, né, dentro de um grupo desse, né? Ou esses jovens aí perdidos, né? Então que a Ô, gente tem que Fábio, trazer você nossa se, enca- atenção aí, nossa responsabilidade, né, sobre essa juventude aí. Fala, querido. você se encaixou aqui, Fábio, no 17, viu? Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo a marca do Senhor Jesus. Ficou inquieto com os Que meninos, tem, né? tem, Livre-arbítrio, né? Ninguém Mas me sabe o que é inquiete, legal? porque trago no meu corpo a marca do Senhor Jesus. Então, o que é legal disso é que você acaba de ganhar um ministério, né? Um ministério, você já tem pelo que orar. é isso aí. Você vai Exatamente. ter a oportunidade para que você possa ser instrumento dele, para que no momento apropriado, ali no elevador, ou quando estiver andando no pátio, Deus vai dar oportunidade para você falar com essas pessoas. É aquela coisa do Gideão malhando trigo, né? Tava lá ruminando com Deus algumas coisas que ele tinha que dar aquilo que ele estava moendo lá para o inimigo como imposto, porque o povo tava, né? Aí Deus aparece para ele e fala: vai nessa tua força aí. Você acha que precisa ter alguma mudança? Então você é aquele que eu vou usar para mudar, né? Então, às vezes, começa com isso, né? No seu quarto aí é orar por isso e, e quando chegar a oportunidade, ser o instrumento que Deus vai usar para fazer uma transformação. Deixa eu Amém. falar Glória a uma Deus. coisa, Eu sempre. O Fábio do passado teria pego a caixinha de som do moleque e jogado dentro da piscina. E vai chegar, viu? Pode ter certeza que essa. Mas sabe, Jamie, desde quando eu vi Fábio pela primeira vez, eu já disse e falo que a glória é do Senhor, a honra é do Senhor. Mas Fábio, ele tem um espírito de mansidão. Porque talvez no passado ele era muito bravo, mas Deus, eu tenho certeza que Deus quebrou Fábio, fez um novo vaso, e Fábio ele tem um espírito de mansidão, e ele tem um espírito de apaziguador, né? Ele tem um espírito, eu vejo isso nele, e que ele procura um todo, né? Que é como você falou, Jimmy, no passado ele quebrava logo a caixinha do pivete lá e pronto, acabou. Mas o que Deus fez com o Fábio hoje, Fábio é moldado pelo Espírito Santo de Deus. E na hora certa, no tempo certo ali, ó, aqueles meninos, Fábio vai ganhar eles para Jesus, porque assim Deus faz. De um nada Deus faz tudo, porque é no tempo de Deus. E uma coisa que eu digo, tem um corinho que diz: brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Então devemos brilhar no meio do nosso viver para podermos, né, ganhar o nosso vizinho, para poder ganharmos o nosso irmão, para poder ganhar o nosso filho, e assim vai. Nós temos que brilhar e ser manso e suave e humilde de coração. É a palavra de Deus relata assim, né? O amor é sobre tudo, o amor é tudo. Feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida, oh glória. É, Aleluia. mas Amém. não, mas não é Olha, sobre mim, não, viu? Porque todos nós, ontem o pastor estava falando que todo mundo tem duas gargantas, né? É a garganta do nosso velho, né? E a nossa garganta do novo, né? A gente tem que ele tá lá ainda, né? A gente tem que ficar ali, ó, se moldando, se controlando, vigiando, né? Domínio próprio. Orando. É o domínio Esse aí está Porque próprio. sendo crucificado, Fábio. Esse é daí isso está aí, sendo mano. crucificado todos os dias. Aqui, ó. Todos os dias a gente crucifica o velho Fábio, o velho James, o velho Mário, o velho Jurandir, a velha Seu pai Patrícia, a comentou, velha Marineide. Todos os seu dias pai a gente comentou aí, ó. Quanto ao mais, crucifica. ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus, né? Não é fácil a gente calar aquela garganta, né, né, que quer as coisas da carne, né? E buscar mais a garganta do espírito. Isso aí, ó, você falou aí, meu. Esse livro
Bom, ontem a gente falou isso, né? As obras da carne, as obras do espírito, né? Sim. Mas agradeço, Dona Marinês, os elogios, mas eu passo ele para Deus, viu? Acho que não sou merecedor, não. Que não seja falsa Amém, modéstia, né? Mas é só amém. o Pai. Amém. A honra e a glória é do Senhor. Você viu que eu botei lá na frente, né? Primeiro Deus, depois é nós. E da honra a quem tem honra. A Bíblia mesmo relata isso, né? Temos que dar honra a quem tem honra. Cada um de nós aqui temos as nossas honras. Fiquei muito feliz em ver a Aline falando aí, participando com a gente. Bem-vinda sempre, Aline. Eu sei que você trabalha a semana toda, mas quando puder, final de semana, apareça. Você é uma bênção. Essa aí foi, Deus me apresentou essa bênção de Jesus lá no sítio, e a gente se abraçou como velhas conhecidas. Então, quem faz isso? O amor de Deus, porque o amor de Deus é tudo. Glória a Deus. Aquilo ali é mágico, né? A gente, todo mundo é desconhecido, mas você se conecta ali com alguns que parece que são irmãos de alma, sabe? De vida, da vida toda. Sim. Amém. Vamos orar então? Vontade. Pai querido, Pai amado, bendito seja tu, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor, sobre todas as criaturas para todo sempre, Senhor. Ó meu Pai, graças e glórias te dou. Que devocional maravilhoso, Senhor. Que bênção, que privilégio, Senhor, poder ouvir de ti, poder aprender de ti, poder sentir as tuas palavras em nossos corações, gerando, Senhor, consciência, transformação e mudança, para que sejamos, Pai, cada dia mais parecido com teu Filho Jesus. Ó Pai amado, Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça sobre nossas vidas. Peço, Pai, que o Senhor e teu Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um aqui, Senhor, durante todo esse dia, durante a nossa noite aqui, nos guardando, Senhor, nos guiando. Esteja conosco, Senhor, enquanto dormimos, enquanto ceamos, enquanto estamos com os nossos amigos, enquanto estamos com as nossas famílias. Que o teu Espírito, Senhor, permeie a nossa alma, permeie os nossos pensamentos e conduza, Senhor, até mesmo os nossos sentimentos, as nossas ações. Que todas as nossas ações, Senhor, no dia de hoje, de amanhã e sempre, seja para glorificar a Ti, Senhor, glorificar o Teu nome, para sermos exemplos, para todos aqueles, Senhor, que precisam de resgate da alma, que precisam de uma salvação, que precisam da Tua luz, Senhor. Que tenhamos o privilégio, Pai, de sentir em nosso coração o Teu desejo, a Tua vontade, e que tenhamos, Senhor, a coragem, a sabedoria, o entendimento e o discernimento para cumprir a tua vontade, Senhor. O quão felizes seremos, Pai, se pudermos seguir na sua graça. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo na casa de cada um, no coração de cada um aqui presente, Senhor. E traz-nos, Senhor, esse alimento. Fala em nosso coração. Abençoa-nos, Pai, com esse privilégio, com essa maravilha que é o teu Espírito. Porque é somente através do teu Espírito e com o teu Espírito, Pai, que podemos enxergar por onde vamos andar, que podemos enxergar, Senhor, as armadilhas e nos desviar. É somente com o Teu Espírito, Senhor, que podemos seguir sem tropeçar. Te agradeço, Pai. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Te agradeço por cada vida aqui, por cada alma. Te agradeço pela nossa saúde. Te agradeço pela nossa vida, a vida daqueles que amamos, por toda a libertação que trouxe para nós e que traz pelo cuidado, pelo amor, pelo carinho. Clamo pelo teu perdão e tua misericórdia, Senhor, de todos os nossos erros, de todos os nossos fracassos e fraquezas. E que possamos ser mais fortes cada dia, Senhor, agarrados em Ti. Coloca-nos no teu colo, Pai.
e guarda nos nossos corações. Guarda nossos corações para ti, Senhor. Enche do teu amor por ti, pelo Pai, pelo próximo. E a ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Bendito sejas tu, Senhor. Amém.